Shalom, 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 glória a Deus. Hoje teremos uma live tremenda sobre avivamento, verdadeiro avivamento. Então vamos chegando. Amém. Conforme vai chegando aí, coloca o nome da sua igreja, por favor. Fazer diferente hoje. Digita aí o nome da sua igreja. Vamos lá, aproveite a oportunidade aí. Se você não tem igreja, você fala comigo depois. Manda um WhatsApp para mim. Meu link está na descrição. Aí você fala, apóstolo, eu não tenho igreja. Olha, se você tem igreja, escreve aí o nome da tua igreja. Igreja Apostólica do Céu. Aleluia. Ainda bem que é do céu, né? Assembleia de Deus. Ainda bem que é de Deus. Aleluia. Igreja Aliança de Curitiba. Ministério Profético em Espírito e Verdade. Ótimo. Lindos nomes. Igreja Profética, a Palavra Viva. Ainda bem que é viva, né? A pessoa se morta. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. Shalom, apóstolo. My church é World Harvest World. Uau. Interessante, hein? Quero saber mais. Nação Forte Brusque. Uau. Meu amigo pastor André Estel, apóstolo, né? Igreja Apostólica Jesus é a Resposta. Uau! Só nome abençoado. Amém. Chama missionária. Uau! Quantas almas vocês ganham por ano? Quero ver, hein? Chama missionária tem que ser missão. Muito bem, muito bem. Enquanto isso, gente, estamos aguardando aqui, já chegou, na verdade, meu querido mentor, apóstolo Jefferson Neto, de Boston. Vamos falar sobre o avivamento que toda igreja recebe, toda igreja espera. Já quando eu abrir para o apóstolo, eu vou explicar para vocês esse tema. E aí depois ele vai falar e eu vou ficar só recebendo aqui. Bom, sem mais, deixa eu abrir aqui, chamar o apóstolo. Tá abrindo aí. Já mandei convite. E aí, se tá tudo certo, apóstolo, qualquer coisa me fala. Já mandei convite aqui. Vou mandar de novo. Prontinho. Amém. Shalom. Apresentando para a guerra. Glória a Deus. Amém, amém. Como é que você está, queridão? Esse é meu mentor, apóstolo Jefferson Neto. Coisa mais linda que Deus faz, né? Nós definimos uma aliança de cobertura espiritual, ele cobrindo a minha vida, há algumas semanas atrás. E aí o Espírito Santo trouxe ele aqui no Rio de Janeiro, lá de Boston, trouxe ele aqui no Rio de Janeiro, só para colocar a mão na minha cabeça, gente. Deus deve gostar muito de mim, né? Impressionante. Porque podia ser diferente, né, apóstolo? Deus podia falar assim, te vira e vai em Boston para receber posição de honra. Engraçado que você está dizendo uma coisa, tem outros pastores ou obreiros que a gente cobre, e que alguns que eu nunca encontrei pessoalmente. E uma das perguntas deles é: quando será que o Senhor vai impor as mãos sobre a minha cabeça? Uau. Eu digo, olha, vai chegar o momento de Deus, a gente nunca sabe, mas no seu caso foi quase no dia seguinte.
É, a pegada do leão, gente. A foto, daqui a pouco eu vou botar a foto lá no meu Instagram para o pessoal ver. Tá bom, Que Arthur, vamos fantástico. lá, vamos falar com esse povo aí. O que tem passado no meu coração, né? Eu sempre fui assim, e agora, depois de ter ido a Jerusalém, eu estou ainda mais cauteloso com o Evangelho. Com o Evangelho. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se prega, né? E eu queria falar de avivamento, mas esse tema, avivamento, é um tema que, de repente, se for perguntar para alguém sobre avivamento, a pessoa vai dizer o seguinte: depende da denominação. Né? Uhum. Depende. Para umas denominações, avivamento é muita lágrima, muito choro. Para outras é muita alma sendo, se convertendo. Para outras é um reteté, o mistério para cá, mistério para lá. Para Uhum. outra, gente caindo no chão. Então, eu tentei subir, né, e olhar de cima para todas as denominações. E olhando de cima, tentar entender qual seria o avivamento. Qual seria o avivamento que, se Deus derramar em qualquer igreja, será bem-vindo e será extraordinário. Porque alguns não vai ser bem-vindo. O avivamento do reteté não vai ser bem-vindo na Batista. Mas deve existir algum avivamento que, se Deus derramar em qualquer igreja, até na católica, até na adventista, na congregacional, vai ser. E esse, eu creio, esse é o verdadeiro avivamento. Faz sentido? Sentido total e absoluto. Que tudo começa com a definição de avivamento. O que é um avivamento definido pela Bíblia? Avivamento é o aumento de Cristo na igreja. Isso é avivamento. Então, à medida em que, quando eu entro numa rota, num caminho de buscar conhecer a Cristo, primeiramente, eu que sou líder, eu sou pastor, eu não posso dar à minha igreja o que eu não tenho. Jamais darei à minha igreja o que eu não tenho. Então, a razão do porque muitos líderes têm dificuldade de conduzir o rebanho, a igreja, o dia a dia da sua igreja para um ambiente de avivamento, é porque Cristo está muito limitado na vida dele. Então, ele só consegue passar de Cristo para a sua congregação aquilo que ele tem de Cristo. Então, começa com o próprio líder. Nós poderíamos aqui seguir em várias direções. Eu vou manter o foco do assunto e do tema que você colocou, que é, inclusive, fantástico, tá? É extremamente relevante, porque nós temos gente aqui de várias confissões nos assistindo, pessoas que vão assistir depois essa live no seu canal, no meu canal, enfim, né? Então, veja bem, primeiro o que é avivamento? Avivamento é o aumento de Cristo até que chegue à plenitude de Cristo no meio do povo de Deus. Número 2, a igreja nasceu para viver em estado de avivamento, de acordo com Paulo. Olha o que ele diz em Efésios 4. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o verso 13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: a igreja não nasceu para viver de forma medíocre, a igreja não nasceu para ser irrelevante na sociedade, a igreja nasceu para existir em estado de avivamento. E para isso, ela recebeu do Senhor 5 dons ministeriais. Quando esses 5 dons ministeriais estão em ação, pode ser em 5 pessoas diferentes, mas pode ser em 2, 3 pessoas. Alguns recebem do Senhor mais do que uma unção ministerial, não é? Às vezes o cara tem o ofício apostólico, mas ele tem uma unção profética e de mestre. Às vezes o cara é mestre, mas tem uma unção pastoral e uma unção evangelística, e por aí vai. O importante é a operação dos 5 dons, não é? Então, quando esses 5 dons estão em operação, o que acontece? A igreja é conduzida para o aumento de Cristo no meio dela, para o crescimento de Cristo no meio dela, até que, segundo Paulo, o versículo
13, a medida da estatura completa de Cristo. Isso é avivamento, tá? Então, você disse uma coisa muito interessante aí que eu falei no sábado à noite lá no evento, no dia que eu preguei no sábado à noite, falando sobre os 3 níveis da manifestação da glória de Deus, né? Por que o pentecostalismo não está resolvendo o problema, né? E eu posso falar com uma certa autoridade, sem medo de ser apedrejado, porque eu sou de origem pentecostal, de origem renovada, eu sou de berço pentecostal. Então aqui não é um tradicional falando mal do pentecostal, aqui é um pentecostal que refletiu e compreendeu pelo Espírito qual, dentre algumas, qual a principal deficiência do pentecostalismo. Então eu falo sobre os 3 níveis da glória de Deus que estão representados, por exemplo, nós poderíamos citar aqui algumas questões, os 3 ambientes do tabernáculo, né? Átrio, lugar santo, santíssimo lugar. Ali está representada a manifestação da glória de Deus ou da presença de Deus. Primeiro nível é o nível da onipresença, é o átrio, é onde todos podiam entrar. Todo mundo podia entrar no átrio, é a onipresença, está aberta a todos. Levava o seu sacrifício, oferecia o sacrifício, o sacerdote consagrava, queimava ao Senhor e etc. Aí vem o segundo nível, que é o nível dos sacerdotes, né? O nível dos trabalhadores do tabernáculo, os sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo, a família sacerdotal, que é o lugar santo. É onde a presença de Deus já está manifestada de uma forma diferente. E ali nós temos um pouco mais de revelação da palavra, porque a menorá está lá. A menorá representa a luz da palavra. Ela também representa a chama, o fogo do Espírito que queima na menorá. Nós temos o pentecostalismo, nesse segundo nível. Nós temos o altar do incenso, portanto, nós temos um pouco mais de oração. Nós temos mais intensidade de louvor. E nós temos a mesa dos pães da proposição. Nós temos mais alimento da palavra, né? E uma relação mais profunda do indivíduo com o Senhor. Os sacerdotes tinham que comer os pães da mesa da proposição. 12 pães que eram colocados semanalmente nesse lugar todo sábado, né? Então, esse é o nível do pentecostalismo. Se você vê, quando o Pentecoste aconteceu em Atos 2, o que é que acontece? De repente, aquele Pedro medroso, fujão, que vivia escondido no tabernáculo, tentou matar o soldado do Sinédrio, que fugiu no dia da crucificação, agora o cara está cheio de autoridade, cheio de poder e cheio de conhecimento da palavra, citando o Velho Testamento. E isso é o que disse Joel, olha, isso aqui é aquilo, o poder de Deus é o que está sobre nós, é o Espírito Santo, cheio de autoridade, poder e revelação. Ou seja, ele concebeu o Pentecostes, entendeu? Mas nenhum milagre, necessariamente milagre de cura, aconteceu nesse dia. Por exemplo, teve os fenômenos das línguas de fogo, o falar em línguas, que foi muito mais idiomas nesse dia, né? E o som do vento impetuoso, mostrando que realmente estava acontecendo uma operação do Espírito ali. Foi à medida que eles foram andando nessa dimensão, que eles começaram a entrar no nível dos milagres e das maravilhas, a ponto da Bíblia sugerir, né, a Bíblia não afirma categoricamente, mas a Bíblia sugere que a própria sombra de Pedro curava, né? Assim como os aventais de Paulo, né, os lenços e os aventais de Paulo já eram usados para levar e tocar nos enfermos para eles serem curados. Esse nível é qual? É o nível de tabernáculos, né? É o nível do Santíssimo Lugar. Então, o tabernáculo tem átrio, lugar santo e santíssimo. São 3 níveis da manifestação da presença de Deus. No Santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso significa que essa presença é só para gente selecionada por Deus? Não. Essa presença é para todos, mas nem todos querem chegar lá. Porque a exigência é maior, a cobrança divina é maior, a entrega é muito maior, o nível de vida, de relacionamento que você tem com o Senhor precisa ser muito maior. Pecadinhos que lá no átrio não faz a menor diferença e que no lugar santo talvez incomode um pouco, no Santíssimo Lugar mata. Entendeu? Então, quando você determina que você vai entrar numa dimensão de relação com Deus e provocar a manifestação desse terceiro nível da sua presença, você precisa também entender que as regras mudam um pouco.
e que você não pode viver da mesma forma que você vivia lá no átrio. Você não pode viver da mesma forma que você vive no lugar santo. Uau. Então, o tabernáculo é a primeira referência. A segunda referência são as festas. Páscoa representa a onipresença, é para todos. Todo mundo vem e participa da Páscoa, perdão para todos. Todo mundo sai do Egito junto, inclusive os que iam morrer no deserto, saíram do Egito junto na Páscoa. Uma representação da onipresença. Aí vem a segunda festa, que é a festa de Pentecostes, lá no Monte Sinai, que nem todos já participaram, alguns inclusive morreram, né? Os adoradores do bezerro morreram na espada dos levitas, né? Então não é uma festa para todos. Tem gente que fica só na Páscoa. Tá bom? Tá bom. A Páscoa é um tá vivo, fica aí no átrio. Pronto. A Páscoa é um moed, né? É um apontamento divino. Tem gente que chega na Páscoa e vive essa dimensão de relação com Deus, que é a sua onipresença. Ou seja, não tem uma relação pessoal com Ele, mas vive e serve a Ele pelos princípios da palavra. Então, são pessoas que estão salvas, vão morar com o Senhor e etc., embora nunca experimentem ou nunca experimentaram aqui na Terra essa delícia da relação pessoal, do contato pessoal com Ele, né? Então, essa é representada pela Páscoa. O Pentecoste já é diferente. O Pentecoste, ele representa uma relação um pouco mais íntima. No Pentecoste, você tem que tomar decisões. Você precisa fazer opções. Os levitas fizeram uma opção, ficaram do lado de Moisés, que é um tipo de Cristo. Então, eles fizeram uma opção, eu fico do lado de Moisés. E partiram para cima dos idólatras, não é? Ou seja, a intolerância por certas coisas que são toleradas na Páscoa, a intolerância aumenta no Pentecostes, porque o Espírito Santo se manifesta de uma forma mais intensa e começa a construir uma relação pessoal. Então, ele gera dentro de você uma intolerância maior contra o pecado. E quando eu digo pecado, não é nem os pecadões, né? Aqueles chamados pecadões. São contra coisas que antes a gente negligenciava. Mas o Espírito Santo vem, ele te batiza, o poder vem sobre você. O mesmo pecado que antes não fazia tanto dano, ele pode ser fatal. Você está falando, eu estou lembrando de um texto que está um pouco conectado, que é quando a arca ela estava lá na casa de Abinadab e 7 anos lá, abandonada. Abinadab e os 2 meninos, Uzá e Aiô. Abinadab significa pai da libertinagem, Uzá significa carnal e Aiô significa o bom de papo, político, né? Então, quando essa arca que ficou 7 anos lá, imagina, apóstolo, eles brincaram de pique-esconde dentro da arca, sentaram em cima da arca, não tem problema nenhum. Isso. Agora, quando Davi pega a arca e vai caminhando em direção a Jerusalém com a arca, o mesmo garoto chamado Uzá, filho de Abinadab, ele decide botar a mão na arca para ajudar, que a carroça quebrou. Vou botar a mão na arca. E ele morreu, foi fulminado. Então, exatamente, olha só, conforme a arca está andando na direção de Jerusalém, o compromisso vai ficando maior. O compromisso vai ficando exatamente maior. O mesmo garoto que botava a mão na arca dentro de casa, que é um símbolo da glória em movimento. Que quando a arca estava estacionada ou estagnada, né, parada, havia toda uma estrutura tabernacular, toda uma estrutura em torno da arca que filtrava a glória que emanava da arca. Então, as pessoas que estavam em volta do tabernáculo, eles viam a glória descendo pelo telhadinho até no propiciatório, mas dali para a glória emanar para fora, tinha a estrutura tabernacular que filtrava aquilo. Por isso que eram 4 cortinas. Tinha as cortinas, tinha as colunas, tinha o ouro, a prata, o serviço em si, o sacerdócio, todo o trabalho de purificação dos sacerdotes, do sumo sacerdote, etc. Tudo aquilo funcionava como uma espécie de filtro. É como você pegar um farol alto de um carro e correr lá e colocar algo na frente que te possibilite chegar e ficar frente a frente com ele sem qualquer dano. Ou pegar um filtro e colocar diante dos seus olhos e olhar para o sol. Não vai te causar dano. Mas se você olhar para o mesmo sol sem esse filtro, ele te cega, ele queima as suas vistas.
Então, quando a arca estava dentro do tabernáculo, a glória que emanava dela era filtrada por aquela estrutura, que eu chamo de estrutura de culto. A estrutura de culto de Israel era o tabernáculo, filtrava a glória. Então as tribos acampavam todas ao redor ali, gente trapaceava a gente, um roubava a vaca do outro, um roubava o cabrito do outro, não sei o que lá, tinha que procurar Moisés, tinha que procurar e ninguém morria. Por quê? Porque a glória era filtrada de tal forma que quando ela chegava do lado de fora, ela chegava só o suficiente para manter o povo vivo, para produzir água da rocha, para fazer maná cair do céu e etc. Quando eles iam para a guerra, eles tinham que tirar a arca de dentro do Santíssimo Lugar e transportá-la para a guerra. Aí as regras mudavam. Deus dizia, olha, não se aproximem da arca, vocês têm que ficar tantos metros atrás da arca, isso com ela embrulhada nas cortinas. Vocês não podem se aproximar da arca. Por quê? Porque aumentava o risco. Então, como aumentava o risco, já que a arca, que era um símbolo da glória, já que a glória estava agora em trânsito, em movimento, então as pessoas precisavam tomar precauções que elas não precisavam tomar quando a arca estava dentro do Santíssimo Lugar. Muito forte, hein? Então, quando Davi tira a arca da casa de Abinadab, Uzá e Aiô, eles estavam acostumados a lidar com a glória em repouso. Eles nunca precisaram lidar com a glória em movimento. Entendeu? Aí quando a arca sai da casa, que a glória está em movimento agora, o que acontece? Acontece o primeiro grande desastre, que é a morte de Uzá. Agora, Uzá tem duas representações disso aí. Pode falar. Não, vamos trazer só para o pessoal que está assistindo, explicar isso na linguagem bem contemporânea. Então, a pessoa está vivendo numa igreja que não tem avivamento, que não tem busca, ela está fazendo, né, o rapaz está namorando com a moça do louvor, fazendo coisa que não deve, tá isso, tá tudo bem, na vida inteira foi isso. Só que, de repente, o povo começou a orar daqui, orar dali, buscar daqui, buscar dali, e agora a glória de Deus começa... Aí a glória começa a se mover. E essa mesma glória vai começar a denunciar o pecado que está escondido. Exatamente. Você sabe quando que o Senhor me falou isso que eu estou te dizendo? Isso eu nunca ouvi de ninguém, nunca ouvi ninguém pregar isso. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo isto quando eu insisti com Deus numa pergunta. Eu sempre ficava encucado. Por que Ananias e Safira morreram e as pessoas hoje continuam fazendo basicamente as mesmas coisas que eles fizeram lá e ninguém morre? Tá? O que Ananias e Safira fizeram não é uma exclusividade deles. Quantos que já mentiram ao Espírito Santo, que roubaram de Deus e etc e tal, e essas pessoas não morreram. Eu sempre fiquei encucado com aquilo, eu sempre perguntava assim, Senhor, por que Ananias e Safira foram mortos tão fulminantemente diante daquela situação, quando tanta gente às vezes faz coisas semelhantes, até piores e não morre? Foi aí que ele falou comigo. Ele falou, você precisa entender algo. Eles morreram porque eles fizeram aquilo no momento em que eles jamais deveriam fazer aquilo. Não é o que eles fizeram, é o momento em que eles fizeram. Eles fizeram aquilo no momento em que a glória estava nua em movimento. A glória havia chegado, estava em trânsito no meio do povo. E eles, diante da manifestação daquela glória, eles resolveram brincar com o Espírito Santo. Então, aquilo que não os mataria, se a glória estivesse ainda sendo filtrada, matou, porque agora eles estavam diante da manifestação da glória de Deus e resolveram brincar com Deus. Então, a sua colocação é muito perfeita, é exatamente isso. Rapaz, por incrível que pareça, eu vou pregar nos lugares sobre avivamento, eu costumo dizer o seguinte, pense 2 vezes antes de orar por avivamento. Pense 2 vezes. Se você realmente quer o ônus do avivamento. O bônus todo mundo quer. Todo mundo quer o bônus do avivamento. A pergunta é, você está disposto a enfrentar o ônus do avivamento? Viver um tipo de padrão de vida que seja compatível com aquilo que Deus quer fazer. Sabe aquele velho ditado aqui, muito se dá, muito se cobra? É exatamente isso. Então você vai provocando a Deus. E às vezes Deus está demorando a te responder, você não entende. Deus... O diabo também aproveita, né? Tá vendo? Deus não te ama. Olha, você está pedindo há quanto tempo isso aí? Não, ele te ama tanto que ele não quer te dar. Porque se ele te der, as regras mudam. E até que você entenda a mudança das regras,
Até que você entenda, ele prefere não te dar. Entendeu? E a gente vive, eu e minha esposa conversando, desde que cheguei, a gente conversando sobre isso, né? Como que o ônus que a gente sente, né? Como que a gente é consumido por isso no dia a dia. Consumido. Claro que Deus também é muito sábio, ele faz isso no tempo certo. Nós chegamos também numa boa idade, os filhos estão criados, cada um, os filhos independentes, estamos nós dois sozinhos vivendo na nossa casa, e, sabe, apaixonados, marido e mulher, aquela coisa, chegamos numa idade boa, estamos mais tranquilos, já não temos mais aquele sentimento de aventura dos mais novos, tem uma série de coisas, por isso que Deus esperou até um certo ponto para começar a mover o meu ministério nessa direção, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, muita coisa. E outra coisa, é tão interessante que aquilo que o Moody disse, né, o evangelista Moody, né, D.L. Moody, quando ele teve uma experiência que ele teve um encontro com o Senhor, que o Senhor olhou para ele, não disse uma palavra, só olhou para ele, os olhos do Senhor penetraram nele, né? E aí ele teve aquela visão, foi daí para frente que a vida dele mudou, o ministério evangelístico dele. E ele diz uma coisa interessante, ele dizia assim, a presença dele é algo tão espetacular, o olhar dele é uma coisa tão inexplicável, que se todo o sofrimento de uma vida, se a recompensa de todo o sofrimento de uma vida fosse só um olhar dele, estar na presença dele por um minuto, experimentar o olhar dele sem uma única palavra, já valeria a pena absolutamente tudo. Ou seja, quando você caminha com ele numa relação, uma determinada relação com ele, chega um ponto que você passa a ter até raiva de coisas que você sabe que o diabo joga no seu caminho e que tem o potencial, coisinhas, tá? Potencial de entristecer o Espírito Santo. Você fica no estado de alerta, de vigilância constante. E não é um peso, não é uma prisão, é uma coisa boa, porque você quer tanto aquela presença, você não quer abrir mão daquilo por absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, esta relação com a glória de Deus me mostrou o seguinte, que o pentecostalismo nos deu algo muito bom, resgatou algo muito bom, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, algumas manifestações sobrenaturais e etc. Mas, por outro lado, gerou um problema, porque os pentecostais pararam aí, pararam nesse nível. Entendeu? Porque assim como o tabernáculo, as festas também são uma representação. Depois de Pentecoste vem tabernáculos. Então, a Páscoa representa a onipresença, Pentecoste representa a presença, que traz gozo, que traz alegria, e tabernáculos representa a presença ou a glória que produz tristeza. Disse Paulo, a tristeza segundo Deus, né? Então, quando você avança do Pentecoste para um nível de glória um pouco maior, esse júbilo aqui, essa celebração de correr, sapatear e tal, ela se converte em choro, em pranto, em quebrantamento e em tristeza espiritual. Porque você vive num estado constante de arrependimento. Constante. De manhã, de tarde e de noite. Hein? Quebrantamento também. Quebrantamento, porque é o quebrantamento que gera arrependimento, né? Você vive nesse estado constante. E as manifestações de Deus no Pentecoste gera pulo, choro, gera pulo, gritos, língua estranha, gente correndo, aquela celebração, e é tudo autêntico. Quando é autêntico, é autêntico. Tá? Mas a manifestação de Deus no terceiro nível da sua glória gera aquilo que aconteceu com Ezequiel, com Abraão, com Daniel, com João no Apocalipse. Ele vem e você cai ao chão como morto, você tem sensação de morte, num bom sentido. Não é que você vai literalmente morrer, apesar de que pode morrer, se ele quiser, morre. Mas gera a sua indignidade aflora de tal forma, que você tem a sensação de que você vai ser consumido pela santidade dele, que é algo muito além da nossa compreensão, da nossa capacidade de compreender. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Aquele livro Caçadores de Deus, eu li há muitos anos atrás. Não sei se você já leu, já deve ter lido. Já.
Ele fala uma coisa legal, ele diz que quando você está num ambiente de muita unção, você pula, você corre, você sente o fogo, você grita. Mas quando você está num ambiente da glória de Deus, da presença de Deus, tudo isso fica pequeno. Você cai arrebatado da Exatamente. presença de Deus. Você simplesmente se prostra. Exatamente. E você vê, eu já nem lembrava mais de que isso estava lá no livro, é verdade. E é exatamente isso. Quando Jesus chegou quando João chegou na presença de Jesus, o que aconteceu? Ele caiu no chão como morto. O Senhor teve que vir nele, tocá-lo, para que ele tivesse forças para se levantar. Quando Daniel teve um encontro com o Senhor, o texto diz, e cair no chão como morto. Ele teve que vir receber um toque do anjo para levantar e ouvir a mensagem. Ezequiel teve essa experiência. E eu poderia citar aqui alguns outros casos onde o Senhor apareceu numa certa dimensão e a sensação neste momento não é de celebração, de júbilo, de correr, não, é um encontro com ele e aquilo expõe você, expõe. Eu conto a experiência que eu tive em novembro de 2020, quando o Senhor me levou ao céu. Eu conto a experiência de que quando ele saiu de dentro do arco, eu cheguei no céu diante de um arco, e ele saiu de dentro daquele arco para me encontrar. Quando ele veio andando na minha direção, andando assim, na minha direção, e se colocou do meu lado direito, eu costumo dizer que foram sei lá, 10, 15, 30, 20 segundos que sejam, foram os segundos mais eternos da minha vida. Porque quanto mais ele se aproximava de mim, mais eu me sentia exposto. E não é porque ele estava falando coisas comigo, Jefferson, você, hein, cara, olha, você fez isso e aquilo na época tal, hein, você assim, assado. Não, é uma coisa automática, tem a ver com a essência dele e a minha. Então, você vai se aproximando dele, quanto mais perto, maior é a sensação de indignidade, de incapacidade, de impotência. Meu Deus. Entendeu? E aí vem essa sensação que eu estou te falando, que é uma sensação de morte. Tipo, Isaías, no capítulo 6, ai de mim que vou perecendo. Ele disse, ou seja, ele estava tendo uma sensação de morte. Ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O cara diz... Eu vivi isso na pele, de estar diante dele e pensar, vou morrer, não vai ter jeito, eu vou morrer. E aí passava pela minha cabeça algo interessante, até falei isso lá aí no Rio de Janeiro, porque isso aconteceu durante a noite, a minha esposa estava dormindo, eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, e a minha esposa vai acordar de manhã e vai me encontrar morto, porque eu vou morrer. Essa era a minha sensação, entendeu? Então... essa dimensão é a dimensão que coloca a igreja de volta em proeminência, na sua posição de proeminência, entendeu? E ela é uma dimensão aberta a todos, ela está aberta a todos, entendeu? Basta querer e buscar, e claro, se alimentar da fonte certa, sabe, perscrutar a palavra de Deus, não se contente com o que você tem, se contentar com o que temos é a pior coisa. Aquele ditado já comum, né, de domínio público, né, que o inimigo do ótimo é o bom, né, não é o ruim, porque se está ruim você vai arrumar um jeito de melhorar. O problema é quando melhora um pouco e aí você acha que já está bom. Então o bom é o inimigo do ótimo. E isso acontece muito conosco na nossa relação com Deus, entendeu? Isaías disse... Pode me interromper o que você quiser, tá, queridão? À vontade. Isaías, né, no capítulo 32, ele diz uma coisa interessante. Verso 13, ele diz, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Árvores, em geral, na Bíblia, representa pessoas ou nações, né? Em alguns casos, nações, em alguns casos, pessoas. São árvores, né? O Salmo 1 diz, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Então ele diz, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Espinheiros e sarças são árvores ruins, árvores infrutíferas. Árvores de deserto. Árvores de deserto, exatamente. Então ele diz, sobre a terra do meu povo, isso é Deus falando. Ou seja, a terra não pertence aos espinheiros e às sarças. Os espinheiros e as sarças brotam nessa terra, quando o povo se omite.
ele diz, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre as casas de alegria, ou as casas onde há alegria, e na cidade que anda pulando de prazer. Então, o que acontece quando o povo de Deus se omite? Primeiro, as casas de alegria começam a perder a alegria, porque as sarças e os espinheiros começam a tomar conta, e a cidade que pula de prazer, daqui a pouco está se escondendo dos traficantes, está lamentando o político desonesto, corrupto, está perdendo os hospitais, está trocando hospitais por estádios, e por aí vai. Ou seja, a cidade é corrompida. A casa que tinha alegria perde a alegria, a cidade que pulava de prazer perde o prazer, porque a cidade agora está sendo dominada por espinheiros e sarças. Entendeu? Verso 14 ele diz, porque o palácio será abandonado. Ou seja, a deficiência e a queda do poder público. Os palácios serão abandonados. Os palácios continuam lá, mas os governantes estão, na verdade, governando a si próprios, cuidando de si mesmos, cada um com o seu próprio interesse, né? Promovendo os seus próprios interesses ou a sua própria agenda. O ruído da cidade cessará. Eu costumo contar uma experiência que eu tive na Holanda. Eu cheguei na Holanda e tive uma experiência tão interessante. A Holanda, o país da Holanda, eu estive em Amsterdã e Roterdã. O país da Holanda é um dos países mais iníquos, né? Mais iníquos da Europa. Onde tem mais leis iníquas possível, né? Tudo pró-drogas, pró-aborto, pró-isso, pró-aquilo. Tudo lá é legalizado. Então, o céu na Holanda é de bronze, né? Céu de bronze. E o que acontece? A gente entrava no metrô, por exemplo, silêncio absoluto. E quando ouvia um tititi, podia lá ver, era brasileiro ou estrangeiro de um outro país. Há uma tristeza no povo. O som da cidade morreu. Uau. Entendeu? O som da cidade desapareceu. E o texto diz, porque o ruído da cidade cessará. E é exatamente isso. Uma cidade iníqua não tem mais gozo, não tem alegria, não tem aquele som, aquele murmurinho da cidade, de uma cidade viva, cujos pulmões ainda respiram. Entendeu? Eu vi isso na prática em alguns lugares da Europa. Ele diz, Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas. Então, o palácio, que é o poder público, o cessar do ruído da cidade, e Ofel e as torres da guarda. Torre de guarda é símbolo de ministério. Representa os atalaias. Então, os ministérios se corrompem. Então, isso é Deus falando sobre a terra do meu povo, todas essas coisas sobrevirão. Tá? As torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados. Quem é que vai usufruir disso? São aqueles que são anti-Deus, os religiosos que não têm nada de espirituais, se alimentam desse tipo de ambiente. São os jumentos e os pássaros. Tá? Verso 15 diz, até que se derrame sobre nós lá do alto o Espírito. A esperança. Olha só. Uau. Ou seja, todas essas coisas acontecerão até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, aí ele diz, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Então, o avivamento é a única esperança da igreja reverter esse quadro que Isaías descreve nos versículos anteriores. Meu Deus. Religião não vai reverter, denominacionalismo não vai reverter, congressos e conferências disso e daquilo não vão reverter. Política não vai reverter. Movimentos políticos não vão reverter, nem a direita nem a esquerda, só um avivamento. Agora, veja bem, nós estamos no capítulo 32 de Isaías. Olha como que o capítulo começa. Versículo 1. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande roça em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás,
e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Então, nós começamos este bate-papo dizendo o quê? O que é avivamento? Avivamento é o aumento de Cristo na igreja. Ou seja, o capítulo 32 de Isaías é um dos textos messiânicos mais poderosos de Isaías. Ele começa o texto dizendo, olha, essas coisas acontecerão quando esse cara surgir, esse rei surgir em justiça e começar a reinar em justiça. Enquanto a minha igreja estiver firmada, no histórico denominacional, nós temos uma denominação, mas raramente você me ouve falar dela. Raramente. Porque, para mim, não muda mais nada. Yes. Para mim, chamar a igreja de Igreja Novo Tempo já está bom demais. Chamar ela de igreja já está bom demais. New Time Church. Até porque não é raro chamar igreja de igreja aqui no Brasil, tá bom? Exatamente. Aí tudo Então, bem, aí tudo bem. Então, você vê, né? Então, o que acontece? Quando eu tomo o denominacionalismo como meu ponto de referência, o que acontece? Eu começo a perder Cristo na igreja. Tá? Agora, imagina como... Sabe aquele dial de lâmpada que aumenta e diminui a luminosidade da lâmpada? É mais ou menos aquilo. Então, dependendo do que você faz, como você vive, como você se comporta, ou quais os parâmetros que você adota para a sua vida pessoal, familiar ou ministerial, você aumenta a presença de Cristo, a relevância de Cristo na igreja, ou você diminui a relevância de Cristo na igreja. Uau. E avivamento é exatamente quando a relevância de Cristo é elevado na igreja ao seu limite máximo. Entendeu? Então, chega um ponto em que, se Paulo disse que é possível nós chegarmos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo. Se ele disse que é, porque é possível. Agora, requer um comportamento e um padrão de vida que a maioria não está interessada. Nós estamos na geração do mimimi. Nós estamos naquela geração em que todo mundo tem que fazer tudo para agradar a todos. Nós estamos numa geração que não se pode nem falar em pecado. A nossa geração não se pode dizer que homem é homem, mulher é mulher, que já está dando problema. Verdade. Entendeu? Você já não pode mais usar pronomes pessoais nessa geração, porque já são considerados agressivos. Você fala um ele para um ele que se acha ela, então já é agressivo. E aí o que Paulo disse para Timóteo, na sua segunda carta? Que, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão amantes de si mesmo, presunçosos, orgulhosos, mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Paulo descreveu com ipsis literis. Por quê? Porque ele esteve no terceiro céu, ele viu essas coisas. Uau. Ele viu, ele estava falando do que ele viu. Vai ser assim nos últimos dias. Será desta forma. E olha aí o que nós estamos vivendo. E aí ele diz uma coisa que é mais assustadora ainda. Ele diz, as pessoas ajuntarão para si mesmos mestres, porque elas terão comichões nos ouvidos. Então o que acontece? É muito comum hoje, inclusive em igrejas, em toda sorte. Segmento político, então, nem se diz. As pessoas estão indo em busca de alguém que diga o que elas querem ouvir. É isso mesmo. Querem ouvir. Então, quando eu sou chamado hoje para ministrar em eventos, em conferências, etc., a primeira pergunta é, eu estou livre para dizer tudo o que a Bíblia diz? Essa é uma pergunta. Se a resposta for não, por qualquer motivo, a minha resposta é não para o convite. Não importa o tamanho da igreja, a possibilidade de oferta, não importa absolutamente nada. Eu cheguei a um ponto em que eu queimei as pontes. Tá? Queimei os navios, né? Quando os ingleses foram, junto com os americanos, tomar a Normandia, né? Os alemães tinham dominado a região da Normandia, e era muito difícil chegar lá, porque só podia chegar pela praia, né? E chegava em campo aberto, e eram recebidos com tiroteios dos alemães. Todos que tentaram não conseguiram. Uma das ilhas, né?
E aí veio um general americano ou inglês, não lembro agora, e falou, põe essa missão na minha mão que eu consigo. Mas como? Deixa comigo, põe a missão na minha mão, me dê tantos navios e tantos soldados que eu consigo. Aí foi. Quando chegou numa certa distância segura, ele mandou todo mundo sair dos navios, para os barquinhos de remo, e tocou fogo nos navios. Falou, toca fogo nos navios. Mas o senhor está ficando doido, toca fogo nos navios. E aí tocaram fogo nos navios, todo mundo apavorado assistindo os navios queimando. Ele falou, agora só tem um caminho, ou nós vencemos ou nós morremos. Não tem como voltar atrás. É isso. E foi assim que eles tomaram uma dessas ilhas na Normandia. Então, o caminhar com Deus numa cultura de avivamento, né, é mais ou menos isso. Você tem que queimar as pontes. Enquanto você deixar uma ponte em pé ou um navio de escape de pé, você será tentado a voltar atrás, porque as ofertas da religião, do mundo, da política ou da sociedade de um modo geral, ou do seu próprio orgulho, elas são muito tentadoras. O diabo luta contra o homem desde que o homem existe. Nós não estamos lidando com um bobalhão, um bestalhão, um Zé Ninguém, um bocó. Não, ele está aí no circuito há 6.000 anos. E ele enfrentou os melhores até agora. Entendeu? Ele já travou batalhas com os grandes, os melhores. Tá? O próprio Adão, e por aí vai, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, José, e vai contando aí, Moisés, Josué, e pensa, os profetas, todos esses estiveram em campo de batalha contra Satanás. Então, quando ele vem contra mim e contra você, ele já tem um dossiê completo de quem eu sou, de quem você é, de quais são todos os nossos pontos vitais e onde estão todas as nossas fraquezas. Então, se você entra no negócio mais ou menos, eu vi algo interessante esses dias, de uma mulher de Deus, uma pastora, falando nas redes sociais, ela falou uma coisa engraçada. Ela falou assim, tem gente que toma café com o diabo de manhã, à tarde quer expulsá-lo. Entendeu? Você não pode fazer uma aliança com o diabo hoje e amanhã e fazer quebra de maldição com alguém. Entendeu? Não. Quebre as pontes, queime os navios e determina na sua vida, daqui para frente eu vou viver uma cultura de avivamento. Porque avivamento é uma cultura. Aí quando você vai pregar, quando você vai ministrar, coisas acontecem. Mas aquelas coisas acontecem apenas com uma consequência de uma cultura que você está vivendo. Você adotou uma cultura para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, e aquela cultura reflete quando você vai orar, ministrar, impor as mãos em alguém, ou seja lá o que for. Amém. Amém. Entende? Forte demais. Muito forte mesmo. Agora, as pessoas precisam desejar esse avivamento, né? Isso é muito voluntário. Então, na verdade, o avivamento começa no coração das pessoas. No momento que quem está assistindo a live aí diz assim, e é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser tomado pela presença de Deus e acompanhar o nível de responsabilidade que isso carrega. E nesse momento começa a ter o desejo de acertar a vida. Eu vou te contar uma coisa, apóstolo. Quando eu era recém-casado, aliás, eu estava noivo ainda, né? Eu tenho 21 anos de casado. Eu estava noivo. Um dia eu cheguei da igreja, dobrei o meu joelho na caminha que eu dormia, dobrei o joelho e eu levantei essa mão aqui para o céu. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. E eu vou me manter em santidade, principalmente com as minhas mãos. Eu vou me manter em santidade. Mas eu te peço que o Senhor use essas mãos de maneira sobrenatural para curar, para impartir, para abençoar. Eu nem sabia o que Deus ia fazer. Enquanto eu tive naquele nível de santidade que eu me comprometi, eu ia nas igrejas pregar, eu falava assim, graça e paz, levantava a mão, caía todo mundo arrebatado. Botava a mão na cabeça do povo, era demônio que manifestava, saía, curando, operando. Aí houve um tempo que eu comecei a
não me preocupar mais com a santidade. Porque eu achava que o poder já estava comigo, né? Jovem. E aí acabou. Acabou. Aí eu pensei, vou voltar. Já não era mais como antes. Na segunda vez, Deus vai exigir mais de você. Yeah. E eu fiquei muito tempo me consagrando, me arrependendo, me santificando, até quando eu menos esperava, eu já nem acreditava mais. Deus liberou a unção novamente, daquele nível. Aí eu falei, agora eu não perco mais. Então, por que eu digo isso? Porque eu acredito que esse avivamento está às portas. Na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, na Pentecostal, no M12, no G12, na Neopentecostal. Mas esse avivamento ele não é para denominação, ele é para corações. Para o corpo de Cristo. Que estão aí Exatamente. dizendo, eu quero isso na minha vida. Vamos orar, vamos abençoar esse povo. Olha só que coisa interessante. Deixa eu só adicionar isso aqui. Vontade. Aquela igreja que você visitou lá é uma igreja batista. Tá? As igrejas em volta estão sendo agora incendiadas por aquela igreja. Inclusive as Assembleias de Deus. Eu preguei numa Assembleia de Deus, que é uma Assembleia de Deus histórica no Rio de Janeiro, que foi fundada por Gunnar Wingren, que era o companheiro de Daniel Berg, que vieram da Rua Azusa e fundaram em Belém do Pará a primeira igreja Assembleia de Deus. E eles saíram pelo país, chegaram no Rio de Janeiro e fundaram essa igreja em São Cristóvão. Uma igreja fundada diretamente por um dos missionários suecos que vieram de Azusa. Ou seja, uma igreja que tem o cordão umbilical conectado em Azusa, uma igreja que tem um histórico de avivamento. Essa igreja está sendo reavivada pelo que Deus está fazendo numa batista. Você vê como que Deus não está em nada preso às questões denominacionais. Mas, apóstolo, eu me converti numa igreja batista tradicional, 1993. Pastor José Armando Sidaco, Teresópolis, batista tradicional. Eu vivi o avivamento naquela igreja durante 7 anos. Avivamento, não é uma igreja batista renovada, G12, não, tradicional. Eu vi o avivamento, esse avivamento aí, de tudo que você pode imaginar. Era impressionante. Centenas de conversões, curas, libertações, e numa igreja batista tradicional, santificação, sabe? Então, o avivamento não tem problema com denominação, não. Nenhum, absolutamente nenhum. E outra coisa, tá? Se os líderes soubessem como que o avivamento descansa você, ele cansa por um lado, porque o ritmo aumenta, mas ele descansa por outro, porque coisas que antes você tinha que fazer um esforço enorme para acontecer, acontece naturalmente, porque a glória de Deus está no lugar. Sim, acontece, flui. Então, nesse tour que eu fiz, eu cheguei em casa e coletando os testemunhos. E tá que chega testemunho. Cura, libertação, salvação de almas, uma série de coisas. Tem uma moça que ela estava desviada, cheia de piercing, cheia de coisa no rosto. A mãe levou para a igreja meio que forçado. Uma moça, sei lá, de uns entre 18 a 20 anos, mais ou menos, talvez. Essa moça foi para a igreja. Lá na igreja, ela foi cheia do Espírito, foi batizada com o Espírito Santo. Dentro da própria igreja, ela arrancou aquele monte de coisa do rosto. Isso num dia. No outro dia, ela foi de novo cheia do Espírito no último culto. Olha bem, eu cheguei nos Estados Unidos e ela ainda estava embriagada do Espírito em casa. Completamente transformada em 2 dias. 2 dias. Entendeu? Agora, o quanto que a gente teria que se esforçar para fazer clínica pastoral, não sei o quê, e papapá com uma moça dessa para poder essa moça se converter. Sim, sim. A glória de Deus vem e faz tudo em minutos. Entendeu? Então, o tempo que... Agora eu falo para os líderes que estão conectados aqui. O tempo que você vai gastar ou investir orando, buscando a Deus, jejuando na presença de Deus, você vai economizar de gabinete pastoral, você vai economizar de visitas, de atendimento disso ou daquilo, de quebra-maldição disso ou daquilo. Porque a glória de Deus vai vir e a glória responde por si mesma. Quando a glória vinha no deserto,
o que acontecia? Ela mesma responde por si mesma. A própria glória mandava o maná, a própria glória fazia os sapatos crescerem no pé, fazia com que as fibras das roupas não envelhecessem. A própria glória faz isso, por conta própria. Porque a glória de Deus é como se fosse uma entidade em si mesma, é a presença do próprio Deus. Então, quando os líderes entenderem isso, os líderes vão diminuir o ativismo, tá? Os líderes vão diminuir um pouco o ativismo religioso, essas atividades frenéticas, tem que fazer aquilo, tem que não sei o que, tem que atender fulano, ciclano. Aí no final do dia, não deu tempo de orar. Não deu tempo de orar, mas porque eu estou muito ocupado fazendo a obra de Deus. Não, Deus não te chamou para você estar muito ocupado fazendo a obra dele. Ele chamou você para ter comunhão com ele, para viver uma vida de relação pessoal com ele, para que ele então possa vir e operar na igreja aquilo que precisa operar. O que Jesus falou? Quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele atrairá. Não é eu que atraio as pessoas a Cristo. Ele atrairá as pessoas a si. Então, esse levantar pode ser a cruz? Pode. Mas também significa, quando o Filho do Homem for exaltado da terra, então ele atrai as pessoas a si. O avivamento é isto. É Cristo na igreja a tal ponto em que ele se torna irresistível até para os que passam na porta do lado de fora da igreja. Uau. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi. Minha sogra se converteu assim. Ela era alcoólatra das piores. Ela passou na porta, sentiu a presença, correu para dentro da igreja gritando, eu quero Jesus, se converteu. Meu Deus. Eu passei na porta da igreja na Holanda, onde pregava o Zwinglio, um dos reformadores, né? Eu estava lá na Holanda e falava, eu quero conhecer essa igreja, eu não perder essa chance, né? Aí o cara que sabia onde era, até riu, falou, tudo bem, vou levar o senhor lá. Eu não entendi por que ele deu aquela risadinha, ele me levou lá. Quando cheguei lá, que eu olhei, é um mausoléu. É um mausoléu histórico, vazio. E parece até que na parte de trás já não é nem igreja mais, é uma espécie de um condomínio, alguma coisa que eles construíram atrás. Não pode mexer na fachada, porque é histórico. E aí eu olhei aquele mausoléu. E aí ele falou, pastor, que coisa, né? Você imagina, aqui quando o Zwinglio pregava nesta igreja, as pessoas passavam nessa calçada aqui, e elas caíam de joelhos aqui na calçada, e elas não entendiam por quê, chorando, se sentindo culpada pelos erros. Os evangelistas saíam do lado de fora e explicavam, está acontecendo isso porque a presença de Deus dentro desta igreja está convencendo você de pecado. Levavam as pessoas para dentro da igreja já convertidas. De tanto era a glória de Deus. Essa mesma igreja hoje é um mausoléu vazio, você passa na porta, não tem nada lá. Por quê? Porque tiraram Cristo de lá. Nós precisamos trazer Cristo de volta para a igreja. É isso aí, forte. Gente, vamos fazer o seguinte, vocês que estão assistindo aí, pensem antes de fazer. Pensem antes de fazer. Vou convidar vocês a fazer um voto de avivamento. O que é um voto de avivamento? Você vai se apresentar a Deus agora dizendo, Senhor, eu quero fazer parte de um avivamento. Lembre-se que foi falado aqui que há uma responsabilidade. Não existe avivamento sem mudança, sem santidade, sem renúncia, sem aumento do nível de intimidade com Deus. Agora, se você quiser fazer parte desse avivamento, coloque a sua mão assim, porque o apóstolo vai estar orando aqui, ele vai estar orando pela graça de Deus na sua vida. Se for da vontade de Deus, hoje vai começar um grande avivamento através da sua vida. Amém? Vamos lá, apóstolo. Oh, santo Deus. Deus grandioso e poderoso. Eu levanto a minha voz em oração nesta live tão relevante que o Senhor colocou no coração do teu filho para fazer. E essas 145 pessoas agora conectadas nesta live, que estão ouvindo e aprendendo de ti. Muitas delas pastores, pastoras, bispos, apóstolos, ouvindo a tua palavra pelos nossos lábios. E eu libero sobre cada um deles agora que aceitaram o desafio oferecido, ó Deus, pelo apóstolo Ricardo. Eu ministro sobre cada um deles agora um mover do Espírito.
Que o Senhor venha sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta pessoa, com o fogo do teu Espírito. Receba o fogo do Espírito. Que a sua vida mude, nunca mais seja a mesma. Que o seu ministério nunca mais seja o mesmo. Pastores queridos, bispos, apóstolos, profetas, mestres, que o seu ministério nunca mais seja o mesmo. Viva debaixo de uma cultura de avivamento, para que a glória de Deus possa emanar da sua vida, na sua igreja local, onde quer que você vá, pregue, ensine a palavra de Deus, flua o poder do alto e transforme as vidas das pessoas à sua volta, que se cumpra o que está escrito em Isaías 32. Pai, que o deserto se converta em rios, Pai, e que haja fruto no ermo, o ermo se converta em bosque, para a glória do teu santo nome, e as cidades comecem a experimentar uma mudança e uma transformação para a glória do nome do Senhor, porque a tua glória vai invadir os lugares aonde houver espaço para o aumento de Cristo, haverá avivamento, e avivamento em abundância, e o Senhor fará algo glorioso no Rio de Janeiro, assim como fará em todo o Brasil, para a glória do teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Eu estive no Cristo Redentor, e lá de cima eu estendi as mãos para o Maracanã, e eu proclamei, profetizei a volta das cruzadas. Uau. O Maracanã voltará a se encher numa cruzada de milagres e de salvação. Amém. Escrevam isso e vocês verão para a glória do Senhor. Amém. Apóstolo, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Que conteúdo extraordinário, maravilhoso. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram e também vai ficar salva no meu canal do YouTube. Quem é da minha turma, não segue o apóstolo, passe a seguir ele agora. Segue aí, Jefferson Neto. E quem não me segue pode me seguir também, tem live todos os dias. Apóstolo, se o senhor quiser fazer algum comentário, alguma coisa sua para finalizar, fique à vontade. Não, só quero te agradecer pela oportunidade e a gente futuramente marcar uma outra live, mas de você no meu canal, que eu quero que você fale sobre a viagem, né? A sua viagem a Israel e das coisas que você aprendeu lá que o Senhor te deu. Eu sei que deve ter muito código bom aí, eu quero que você passe isso também no meu canal. Nós vamos combinar isso. E a partir da semana que vem, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, apóstolo. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para vocês. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Amém.